Segunda-feira, 13 de maio, temos um crash, digamos assim, na Europa e temos que falar em crash porquê? Porque quedas nos índices de mais de 2%, principalmente na Europa, que não costuma cair assim tanto. Nos Estados Unidos também, digamos que é raro, porque acontece 6 vezes num ano, mas a Europa hoje caiu e caiu a olhos vistos, passou basicamente a manhã toda a cair, por isso é que eu costumo dizer, o importante é vocês protegerem-se, acompanharem as análises técnicas, fazerem a vossa análise e não segurar sacos. Se virem que passou um certo nível, saltam. Se virem que passou um certo nível na subida, entram, desde que mantenham o critério estável, fixo, não ficarão preocupados com dias como estes, encaram estes dias como oportunidades. Oportunidades porquê? Porque neste momento a tese continua, que está em cima da mesa, a tese continua válida para ambas as vertentes, bull ou bear. O pivô, que é algo que se começa a falar cada vez mais. Ontem na live eu disse que havia um bug qualquer, que na quinta-feira, quando fizemos o nosso vídeo, eram 70 e poucos por cento para um aumento de 50 pontos. E cerca de 30 para de 25 pontos. Quando vimos ontem o gráfico na live, estava mais ou menos a mesma coisa, mas eu assumi que fosse na mesma o aumento de 25 para 50, quando eu devia ter olhado para os juros e via que o mercado está a precificar um aumento de 0%, agora em março, dia 23, por parte do Fed, para 22% e 78% para os 25%. O facto do Fed fazer um pivô, e se isso acontecer, notem, se isso acontecer, o mais certo é eles aumentarem os 25 pontos para não mostrar o seu jogo, não é? Mas se acontecer o pivô do Fed, por norma, aquilo que acontece é que vamos cair no curto prazo. Porquê? Porque pivôs no Fed significa que não significa objetivo atingido. Ou seja, o objetivo de não criar uma crise ou criar uma crise soft, não significa nada disso, significa que eles partiram alguma coisa e agora vão tentar recuperar. E como vocês têm visto agora nas notícias, o tema é o Silicon Valley Bank, tem mais um outro, dois ou três que estão praticamente na mesma situação. Um também foi fechado. Atenção, eles foram fechados no sentido em que basicamente uma entidade qualquer, uma reguladora, tomou posse. No domingo, aquilo que o governo disse é que, quer dizer, eles já tinham assegurado na sexta-feira que iam assegurar os depósitos. Aquilo que disseram é que para as entidades bancárias, bancárias ou os lenders ou seja lá o que for, que iriam disponibilizar um certo plafond para fazerem face a problemas de liquidez. Não se esqueçam, o problema de liquidez está subjacente porque eles não querem vender, não é? Esse é o problema da liquidez. Eles têm, como eu costumo dizer, as obrigações, e as ações na bolsa são mais líquidas, por exemplo, que um imóvel. O grande questão é, queremos vender ou não? Essa que é a única questão. Tudo o resto é, enfim, a questão é, depois começaram a falar agora durante a tarde que esse plafond é insuficiente, blá blá blá. Aquilo que nos importa é o quê? Amanhã, dados da inflação. Se a inflação vier mais quente que o esperado, basicamente, em vez de termos uma faca nas costas, né, o Fed ter uma faca nas costas, vai ter uma nas costas e outra no peito. Ou seja, façam o que fizerem, vai dar gaia. Porquê? Porque, por um lado, se a inflação estiver quente, tem que aumentar a taxa de juros, por outro, se aumentarem a taxa de juros, pelos vistos, começam a provocar problemas no sistema financeiro, principalmente no sistema financeiro de quem andou a comprar obrigações, não é? Porque as obrigações, se as compraram vamos supor, a 1%, e isso agora já vai nos 4%, eles estão a perder 3%.
basicamente. É mais complexo que isto, mas para se entender, basicamente é isto. Vamos ver o que acontece. A parte importante é: aproveitem as oportunidades. Não entrem só porque ficou barata, está a subir um bocadinho. Entrem, saiam. É isto que vocês têm que pensar. Eu estou a perder 5 minutos nisto. A live ontem basicamente foi à volta deste tema. Entrem, ativou o vosso gatilho, seja de saída, seja de entrada, executem. É tão simples quanto isso. E não pensem em que hoje está a subir 2%, amanhã vai subir mais. Não é garantido, que as coisas estão extremamente voláteis e nós não sabemos aquilo que querem fazer. A parte mais óbvia, já agora, vamos fazer isso assim rapidamente, até posso meter aqui o IS 500, né? A parte mais engraçada foi que ontem, quando nós estávamos a fazer a nossa live, as coisas começaram a ficar bastante interessantes, né? Ou seja, domingo nós apanhámos aqui esta subida, basicamente aqui, né? Fez um gap up e andou extremamente volátil. Durante a noite foi sempre a subir, até às moving averages, ok. Depois começou a cair. Não se esqueçam, isto tem, eu não diria, não são 7 horas, são 5 horas de diferença, ou seja, aqui às 9 da manhã, abertura da Europa. A Europa começou a abrir aqui, isto é a abertura da Europa. Depois temos a abertura nos Estados Unidos, que é basicamente aqui. A questão é, volatilidade foi esta, louca, rompeu o tal sinal de, ok, as coisas estão bullish, rompeu, foi até à resistência seguinte, 1,2%, e depois, para além de ter abdicado tudo, 2% de queda. E neste momento, se nós olharmos para a sequência, que é aquilo que nós falamos sempre, batalhamos sempre, não quer dizer que todas as cotadas estejam nesta situação, mas aquilo que nós batalhamos sempre é o quê? E é isto que vocês têm que olhar. Estamos na visão a 1 hora, mas vale para a visão a 15 minutos, vale para a visão a 5 minutos, aquilo que quiserem. Máximos são constantemente mais baixos. Os mínimos são constantemente mais baixos. Não há inversão de tendência. Mesmo que os Estados Unidos neste momento estejam ligeiramente positivos, aliás, nem sei se estão positivos, Standard & Poor's está neutro, os QQQ estão a subir 1%, tudo o resto está negativo. Mas mesmo que estivéssemos aqui, a sequência mantia-se. Aquilo que se poderia, no limite, falar é que tínhamos aqui um double top. Mas a questão é, quando é que nós devemos entrar? Quando a tendência, seja qual for a time frame que vocês estiverem a escolher. Quem quer investir a longo prazo tem que olhar para a visão semanal. Tem que olhar para a visão semanal e tem que discernir se a visão de longo prazo, na visão semanal, se ela inverteu a tendência. E neste momento, na visão semanal, os máximos continuam a ser mais baixos. Estamos a arranjar aqui um topo. É um facto que, por norma, aquilo que acontece é voltarmos aqui e depois rompermos. Probabilisticamente é um acontecimento mais provável, mas mínimos são mais elevados, os máximos não. Portanto, longo prazo, entrar agora, nem pensar. Longo prazo é entrar aqui assim. Como é óbvio, isto significaria deixar muito em cima da mesa. Eu não ponho em causa. Aquilo que eu ponho em causa é isto. Se vocês entrarem hoje, o upside que têm é chegar aqui à resistência, 7%. O downside é perder este pivô, perder a moving average e vir aqui. E este é um upside que basicamente, e um downside que basicamente nos dá um rácio quase de 1:1 e que nos diz, vocês estão no meio. E ninguém quer ficar no meio. Ninguém. Aquilo que nós queremos é fazer o quê? É sair nas resistências para depois entrar no breakout e só deixar meia dúzia de tostões em cima da mesa. É isto que nós queremos fazer. Posto isto, vamos continuar com a nossa análise, vamos olhar para a performance das cotadas nacionais. O tema hoje foi banca e a parte engraçada foi que o Jornal de Negócios tem
daquela tabzinha de a bolsa ao minuto, ou lá o que é, eles ficam à espera, literalmente, eles ficam à espera que saia notícias na imprensa internacional, potencialmente na alemã, britânica, enfim, americana, para traduzirem e colocarem lá. Ou seja, o lag é enorme. Mas diz que o tema, estas quedas, foi devido ao que aconteceu com um banco regional. O banco não é grande. Atenção, o banco não é grande, o Silicon Valley Bank é pequeno, por isso é que eles são bancos regionais. A exposição que ele tinha às obrigações é que era enorme. E isto vai ser uma coisa que nós vamos ver. Porquê? O que é que vai acontecer a esta a nova entidade que eles criaram para a nova entidade, não, esta entidade reguladora que vai tomar conta do Silicon Valley Bank. Eles vão começar a vender as obrigações e enquanto o JP Morgan tem 30 bilhões, olha lá o que é, de exposição, o Silicon Valley tem 280 bilhões. Isto se entrar no mercado, as obrigações, e nós já estamos a ver as taxas de juros a cair bastante, mas as obrigações vão começar a cair. Só por haver mais oferta. Portanto, vamos ver depois qual é o impacto que isso tem no mercado. Mas PSI 2%, DAX quase 3%, CAC quase 3% e o IBEX foi o que mais caiu, 3,5%. Ou seja, aquele que estava melhor foi o que mais caiu. Faz todo sentido. Aquele que estava não tão bom face a todos os outros foi o que menos caiu. Também faz sentido. O Standard & Poor's, como vocês podem ver, está praticamente neutro. O dólar tem estado a desvalorizar por causa desta intervenção, como é óbvio, que é natural. O juro também caiu, é natural, para já estar a reagir como esperado. Maiores quedas, setor financeiro, ponto final parágrafo. Setor financeiro, BCP, 7,3%. Havia oportunidades? Havia, principalmente quando fez aquela queda matinal e depois andou assim a martelar um bocadinho. Tinha aqui assim esta oportunidade, mas como é óbvio, foram para baixo, adeus. Uma que estava a fazer o mesmo era a EDP Renováveis e rompeu para cima. Numas acerta-se, nas outras não. Só acerta ou só falha quem não espera pelo sinal. Quem entrou aqui no meio da confusão apanhou o atirar da moeda ao ar para subir ou para cair. Quem entrou a romper os pivôs do canal lateral apanhou uma taxa de sucesso mais elevada. No BCP não falhava, porque o BCP não fez breakout nenhum, nem coisa parecida, simplesmente veio para baixo e contrariou completamente o movimento da EDP Renováveis. Mas, isto para vos dizer o quê? Para dizer que BCP, para já, não tocar. Galp, eu por acaso não sei, deixem-me só dar aqui uma vista de olhos. O petróleo caiu, ele estava a recuperar, mas acabou por cair, está a cair 2,27. O receios é a recessão, né? Vai que estava a estabilizar, perdeu essa estabilização agora. Vamos ver. São as duas quedas mais importantes. A EDP Renováveis ficou positiva ligeiramente, a Greenvolt ligeiramente negativa e a EDP quase 1%. Tudo o resto extremamente negativo. A nós a cair 1,22%, a Jerónimo Martins ligeiramente, não se esqueçam, face às restantes, aquelas que tiveram maiores quedas nos tempos recentes são aquelas que à partida não caem tanto. Não quer dizer que depois deste empurrão inicial não caiam todas o mesmo, né? É algo que é importante ter em conta. Olhando para a Standard & Poor's, neste momento, e eu vou-vos dar o valor exato para a Tesla, que está nos 171,99, ou seja, está a recuperar qualquer coisinha face ao que está aqui. Olhando, por exemplo, para, vamos ver, a Apple, 151,34, é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, o cenário não deve estar muito diferente. Vocês veem banca bastante negativa, o Bank of America ainda recuperou, o Wells Fargo não, as petrolíferas também negativas. Tudo o resto são as utilities, são aquelas mais defensivas, como a saúde, que tem estado a subir. Não se esqueçam, nós podemos passar, como diz o outro, nós podemos deixar de comprar o Tesla. Aquilo que não deixamos de comprar é o medicamento, aquilo que não deixamos de comprar é a comida. Portanto, essas são
são os setores de refúgio, são aqueles que caem menos, principalmente o Consumer Defensive e os Utilities. Um, as grandes tecnológicas têm estado a subir, principalmente a Apple. A Apple está brutal. Eu digo brutal porque eu tenho ideia que ela chegou a estar nos 153. A grande questão é, não vai ser por causa da Apple que os índices caem. As grandes tecnológicas, as mais estáveis, as mais sólidas, vão ter influxos de capital, principalmente de quem estava a segurar ou a investir nas de crescimento. Agora vamos ver como é que isto se resolve, porque este influxo inicial, não é, depois pode não dar em nada. Ou seja, se as coisas começarem a cair, se houver uma recessão, se houver isto ou aquilo, estas vão cair, tal qual como todas as outras, como é óbvio. Como foram usadas como refúgio, vão cair menos, que é o normal. Termos calendário amanhã, não esquecer, vamos ter então o índice de preços consumidor, a CPI, extremamente importante ver a reação. Eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer, eu não vou tirar ao ar a dizer que a inflação está a baixar, eu não vou tirar ao ar a dizer que se a inflação baixar as ações vão subir. Sexta-feira nós temos um dia de OPEX, ou seja, já agora não se esqueçam, sexta-feira é OPEX. OPEX implica o quê? Um flush, quantidade brutal de options, e aquilo que eu tenho visto é que para já, né, vocês podem ver por aqui, tem entrado mais puts, o mercado para a frente tem valores mais baixos, mas olhando para aquilo que nós temos neste momento, aquilo que nós temos é praticamente onde estamos. Estamos ligeiramente abaixo, mas é praticamente onde estamos. Portanto, o resto da semana não é expectável que seja extremamente positivo. Aquilo que é expectável é o quê? Se nós tivermos nos 4.100, vamos supor, Deus queira que sim, na quinta-feira, é natural que haja alguma pressão vendedora. Mas também pode acontecer o oposto, que é o tal squeeze. Como pode acontecer que as coisas se vão deteriorando, e o que está aqui que servia de barreira, né, de imã, pode nem sequer resultar. Depois disto, os posicionamentos vão ser mais interessantes. Porquê? Porque aquele sentimento bearish pode desaparecer e eles começarem-se a posicionar de forma mais expressiva para o lado bullish, porque neste momento vamos olhar abril, creio que é a terceira sexta-feira, é esta, ou seja, temos outro OPEX, já temos 3 milhões, vocês veem, 3.800, não estamos assim tão distantes, são só 100 pontos. Temos um rácio de put para calls de 3.4 puts para uma call, ou seja, eles podem-se começar depois a posicionar-se neste lado. Para já, acompanhar, para já, como eu costumo dizer, o importante, aquilo que devem tentar fazer é preservar capital para quem não tem certezas. Se vocês não têm certeza, não entrem. Se vocês não têm a certeza que ela vai subir e não têm a certeza se são capazes ou não de aguentar uma queda de 10%, e depois sair, o melhor é não entrar, é ficar quieto, literalmente. Como é óbvio, há dias que entram, saem ao final do dia, fizeram ao final do dia ou ao meio do dia, entraram num ponto que deu sinal de entrada. Nos Estados Unidos é mais fácil, 5 minutos, 15 minutos, e depois sair nas resistências, ou quando der um sinal que vai inverter a tendência. De resto, não fiquem para o dia a seguir, porque as coisas podem, né? Amanhã as coisas podem abrir 2% positivas no índice, como podem abrir 2% negativo. Portanto, muita atenção. Olhando agora para os gráficos, olhando para o PSI, em termos de movimento, quer dizer, a semana está completamente afetada, né? Mas em termos de movimento, totalmente bearish. Rompeu todos os pivôs. Não houve um pivô nesta sequência que tenha sobrevivido, mas depois recuperou. Resumindo, agora que recuperou, né, se a queda fosse aos poucos, nós íamos gerindo. Foi aos poucos durante o dia, nem toda a gente tem possibilidade. A mim acontece-me várias vezes, simplesmente não ter hipótese, e quando vou olhar já o movimento aconteceu. Mas a grande questão é, este suporte
este suporte funcionou. A realidade é essa. Apesar de termos rompido para cima manteiga, recuperamos, rompemos novamente, andámos aqui por baixo, rompemos, mas andámos cá em baixo. Ou seja, o suporte funcionou. No entanto, eu estava à espera de uma reação melhor. Eu confesso. O facto de estarmos completamente oversold e ir à moving average não torna isto bullish. Não torna. Mas vão haver aqui oportunidades, sem dúvida. Para já, o sentimento é bearish. Tecnicamente, está na zona de suporte. Vamos ver qual vai ser a reação que vai ter nos próximos dias. Eu estou confiante que isto foi venda de pânico. Estou confiante. Não se esqueçam, a maior parte das cotadas, nem diria a maior parte das cotadas, mas dos fundos de gestão e afins, principalmente gestão privada, aquilo que acontece é pessoas como eu, como vocês, que têm muito dinheiro lá, telefonam para o gestor de conta e dizem: vende tudo. Mas vende tudo. E eles vendem. O facto de ter feito um bounce quer dizer nada, né? O bounce está no suporte, bastante positivo, mas como vocês viram, uma hora estamos abaixo da moving average e enquanto não rompermos a moving average, a tendência não muda. No entanto, vão haver oportunidades, fiquem atentos, principalmente se fizer um flush para aqui. Meus amigos, quem segurou o capital e não entrou só porque estavam as coisas negativas, vai ter uma oportunidade brutal, né? Se vier aqui para esta zona. Como é óbvio, para já não é um cenário que esteja em cima da mesa. Se olharmos para daqui a uma semana, se olharmos para a tendência semanal, em termos de pivô relevante, isto não são pivôs relevantes para a visão semanal. O pivô relevante está aqui, a tendência continua a ser de subida, pelo menos para já. Olhando para IBEX, era a que estava melhor, foi a que deu um trambolhão tremendo. Perdeu os moving averages todas, parou numa zona que tem aqui assim algum suporte, é este máximo, né? Lembra-se aquilo que nós falamos sempre. Tecnicamente pode parecer ridículo, mas por norma é isso que acontece. Quando temos um breakout, aquilo que fazemos é o quê? É visitar esse máximo e testar suporte. Para já é onde estamos. A queda foi profunda demais para não haver um bounce. Ou seja, num dia, basicamente, ou dois, passámos, sei lá, de 63 de RSI para 37, como é óbvio. Isto significa o quê? Significa que vão haver bounces, de certeza. Ele não ficou extremamente oversold. A única coisa positiva é esta estrutura que nos vai dar a tal indicação. Será que vamos romper bullish ou será que vamos romper bearish? Estes são os níveis, não é? Tudo bem que temos aqui um pivô, aqui outro, temos a moving average, não é? Isso está em causa. Aquilo que está em causa é cuidado com os gap-ups. Porquê? Porque vem aqui, pressão de venda, vem cá para baixo, vem à zona de suporte e depois pode voltar para cima ou não. É nessas alturas que nós vamos estar atentos. Cuidado com os gap downs. Porquê? Porque a resistência depois fica aqui e ela vai à partida, mesmo que faça um flashzinho no gap down, à partida para voltar para cima. Depende da força, não é? Mas é isto que acontece. Esta é a vela importante que nós temos. O mesmo acontece com o CAC, que em termos de máximos ainda está distante. Isto não se pode dizer que seja um breakout importante para a estrutura em si. O breakout está aqui neste máximo. Vamos ver o que acontece. E o DAX é praticamente a mesma coisa, né? Temos aqui um ponto que está a servir de suporte, temos aqui outro que é mais relevante em si. Standard & Poor's está mais positivo que o que estava agora há pouco, mas no fundo é exatamente a mesma coisa. Vocês olham para a recuperação do IBEX, do PSI e afins e dizem, ultrapassou o moving average. Não. Ultrapassou o moving average. Não. Está bullish. Não. Mas está positivo. É verdade. Está positivo, mas não está bullish. Amanhã pode ficar bullish? Pode. Principalmente começando a furar aqui assim esta zona. Vai ficar bullish até aos 4.000, onde na sexta-feira, na quinta-feira nós andámos e depois houve pressão de venda.
Para já, o cenário que se mantém é o mesmo. Bounce, e depois do bounce é que vamos ver o que é que vai acontecer. Para já, na visão uma hora, este está a ser o bounce, estamos a criar, espero eu que feche e suba, estamos a criar um mínimo mais elevado. É isto que nós queremos ver e é a partir daqui que nós começamos a julgar a estrutura. De resto, para já, é um movimento de pausa de um trambolhão onde temos um enorme suporte. Ok? Este suporte é importantíssimo. Não sei se o vamos furar ou não. Aquilo que eu sei é que o expectável é que se venha para aqui para cima, porque isto foi tudo. Foi primeira surpresa, a reação de medo e agora vamos voltar. Possivelmente. As tecnológicas estão a recuperar face ao movimento de sexta-feira. Foi o setor que esteve mais interessante, digamos assim. Se vocês olharem para o Russell continua bastante fraco. O Dow Jones não está melhor do que o Russell, por muito que as pessoas possam achar que o Dow Jones é mais sólido, por assim dizer. Mas as tecnológicas não. As tecnológicas têm estado bem, apesar de também terem perdido o pivô, não têm sentido tanta pancada. Não quer dizer que não se vai passar os 50% de retracement e não venha aqui. A grande questão é, vamos ver o que acontece nos próximos dias, porque as coisas podem ficar extremamente bullish, como podem ficar extremamente bearish. Neste momento, mesmo a uma hora, nós podemos ver que está-se a começar a tomar decisões, né? Se esta vela, tal qual como a anterior, aguentar suporte na moving average, as coisas começam a ficar bullish. Se não aguentar, se fechar aqui, eu creio que o Standard Poor's fez isso, né? Não, o Standard Poor's fez pior. Porque não, a primeira vela não fez suporte, mas se não aguentar aqui a moving average, as coisas ficam bastante negativas. Quanto à VIX, o tema hoje em dia é a VIX está elevada, a VIX deu mais um esticão, chegou aos 30, não chegou aos 40, dizem que os 40 que é o número mágico, não faço a mínima ideia se os 40 vai ser um número mágico ou não. Dizem que é nestas alturas que o Fed faz pivô. Sinceramente não sei. Aquilo que eu sei é está extremamente elevada, na visão diária ainda não está overbought. Em 2 dias, 3. Em 3 dias a VIX basicamente 61%, ou seja, dias voláteis sem dúvida. Dólar continua em queda, está na zona de suporte, agora vai estabilizar. É garantido que vai estabilizar praticamente. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. A questão é, seja o que for que aconteça nos próximos dias, o paralelismo entre o dólar subir e as cotadas caírem, não se esqueçam, nós falámos isto na live, o dólar caiu em janeiro, enquanto as ações subiram, o dólar subiu em fevereiro e as ações caíram, mas não quer dizer, principalmente nos tempos que estamos, não quer dizer que haja uma conexão, né? Porque neste momento o dólar está a cair bastante e as cotadas não estão a subir bastante. Petróleo está a recuperar, de certa forma voltou à zona de suporte dos 73. A vela, se fechasse assim, era bullish para o dia. Creio que mais bullish é fechar acima dos 78 e começar a olhar aqui para esta linha tendência descendente. As obrigações, essas têm caído, são 3 dias a afundar. E aquilo que estávamos à espera era que as cotadas subissem. Para já, elas podem estar a cair também pelo tal a pressão de venda, né, das obrigações que tem havido por parte desses bancos que estavam mais expostos. Para já é isso. A Bitcoin, essa hoje voou, mas eu aposto que o ouro também subiu, né? E porquê é que o ouro e a Bitcoin sobem quando o dólar cai? Primeiro porque é a relação, né? O que é mais seguro? Uma moeda ou o ouro? À partida é a moeda. O que acontece quando o ativo de segurança, que é a moeda, cai? Vão para o ouro. Por norma é isso que acontece. Agora, a grande questão é uma reação ou é uma subida para se manter? Ela é forte. Ainda não chegámos na Bitcoin aqui aos 25. Inverteu a tendência? Não. A tendência continua a ser o máximo, mínimos mais baixos,
máximo mais baixo, né? Mínimo mais baixo, mínimo mais baixo. Mas para quem achava que vinha para aqui para baixo, mordeu a língua, né? Por isso é que eu digo, eu não sei porque é que esta não está a roxo, apesar de termos aqui a zona marcada, ela devia estar a roxo, né? Temos aqui a zona marcada, estas zonas são zonas importantes, não são zonas que vá furar à primeira, e foi o que aconteceu, basicamente. 2 dias de subidas bastante fortes, uma no domingo, a outra hoje, continuação. Está bullish, até aos 25.300 tem espaço para continuar. Até aqui não há problema. O problema vai acontecer aqui porque depois vai virar resistência, mas de resto, para já, bullish. No entanto, não se esqueçam, poderá ser só pelo efeito da moeda, né, do dólar. Setor financeiro de energético está errático, o financeiro está a fazer uma doji, mas continua extremamente negativo, e o tecnológico é aquele que, apesar de tudo, foi o que recuperou mais, nem sei se chegou a fazer um máximo, fez um máximo por 5 cêntimos, ou seja, estava a ficar extremamente positivo. Isto já pode sair daqui. Agora, o que é que vai ser o dia da manhã e depois, não é? A questão é, o canal descendente mantém-se tal qual como os restantes índices. Vamos agora às cotadas. Eu perdi 30 minutos, pelo que agradecia que deixassem o like, se gostaram, ou se acham útil eu perder este tempo a explicar-vos como é que as coisas funcionam, o porquê. Não são verdades empíricas, é um facto, mas dão algum entendimento àquilo que se passa e àquilo que poderá vir a passar. Pelo que, se puderem, deixem um like e comentem, deem a vossa opinião. Acho que é muito importante nós partilharmos a opinião de cada um, como é óbvio, de forma estruturada, não daquela forma de eu acho que esta vai à lua. Porquê? Porque sim, não serve para nada. Mas Greenvolt, o martelo, fechou a gap, fantástico. Era aquilo que queríamos, era que fechasse a gap. Ponto final, parágrafo. Está nos 7. Fechou na zona de segurança, digamos assim. Ok. Os próximos dias vão ser interessantes. Eu continuo a dizer, esta, a par de outras, esta, devido à sua tendência de descida, e esta paragem é daquelas que poderá ser mais interessante. Isso não significa que vai ficar bullish, né? Porque quem entrou aqui saiu basicamente no fecho da gap, não apanhou esta entrada, fez prejuízo, depois voltou a entrar potencialmente. Ou então não entrou e agora está à espera. O ideal é esperar que feche acima da moving average. Como é óbvio, a 1 hora ela já deu alguns sinais positivos, nomeadamente aqui, é que tal lateralização. A grande questão é, vocês começam a olhar e dizer assim, estes 7,30, enquanto não fechar aqui acima, não há bulls, literalmente não há bulls, mas fiquem atentos, acho que ela tem um upside tremendo devido à queda. É essa a única lógica. O upside dela é tremendo devido à queda. O downside também é tremendo. Porquê? Porque numa altura em que temos crise financeira, vejam, se nós tivermos uma crise, onde é que vocês não querem ter dinheiro? Na banca? Porquê? Porque a banca durante as crises não cresce, e não querem ter nas que dependem do endividamento para crescer, não é? Ou seja, as small caps, as de growth. Eu não queria ter dinheiro numa Greenvolt, por causa da exposição à dívida é maior. Talvez por isso a EDP Renováveis teve um movimento mais positivo, de certa forma, por causa do aumento de capital, né? Quase que antecipavam isto tudo, mas no final acaba por ser o mesmo movimento. No caso da visão diária, vocês veem que continuamos a fazer este movimento de queda, estirar isto daqui porque não. Quer dizer, nós continuamos a achar que é um triângulo descendente, é um facto, mas ela já começa a fazer aqui um outro tipo de desenho. Mantenho na mesma que a tendência de queda não mudou, né? Se nós formos aqui, se nós formos a ver em termos de máximos, eles continuam a estar
sempre mais baixo, e não temos aqui assim aquela estrutura de garantia de subida nem coisa parecida, porque temos aqui um mínimo e neste momento temos um mínimo mais elevado que pode nem sequer segurar. Fizemos uma doji, indecisão, ela chegou a estar a subir, chegou a estar a cair, tal qual como todas as outras, furou estes pivôs todos estavam aqui, ou seja, estes mínimos, mas já lá ganhou suporte e voltou. Continua a estar interessante, sem dúvida. No entanto, aquilo que eu vos digo é: esperem pelo sinal. O ideal é só entrar quando ela vier para aqui, ou quem quer apostar em que ela vá subir, quer dizer, amanhã poderá ser um dia de recuperação nos índices, principalmente que a maior parte deles estão oversold, é ver o que é que vai acontecer. Eu gosto mais do setup da Green Volt, apesar de não estar tão errático, né? Se eu apertar isto, vocês veem que o canal descendente é idêntico. Continuamos a cair, né? A Green Volt continua a cair, só que a Green Volt está mais limpinho, é mais simples de lidar. EDP, apesar de um dia extremamente volátil, não viemos aqui para baixo, que era aquilo que eu estava à espera. Eu sou honesto. Aquilo que estava à espera é, se é para meter medo, vem aqui para baixo. Não veio. Foi à moving average, furou um bocadinho e depois voltou rapidamente lá para cima. Tal e qual como todas as outras, não está bullish. Está entre as duas moving averages mais recentes, a 13 e a de 50 dias. Para já, ainda estamos à espera que haja o breakout aqui. Até lá, vamos ver o que acontece. BCP, a queda foi brutal. A queda não, sem sombra de dúvidas. Temos uma gap aqui em cima, já agora vamos desenhá-la. Temos. Mas nada invalida o facto de termos aqui uma queda brutal. BCP quando cai, não é? Vocês estão habituados a estas quedas. Não é de agora. Aqui eu não sei porque é que caiu, já não me recordo, mas nós estamos habituados a estas quedas. Agora, tecnicamente, fez o esperado, estamos na visão diária. Se começar a cair e inverter esta tendência, o que é que ela vai fazer? Ou vai a moving average a 50 ou vai a Bollinger Band. São os pontos para fazer bounce. Para já fez bounce. Agora, aguenta este bounce ou não? Porque ela não está oversold. Ela não está oversold. O volume não foi gigantesco. Não foi. Deu sinal de venda, eu creio que isto foi a hora do almoço, né? Foi com a abertura dos Estados Unidos. Deu sinal de venda aqui, recuperou imediatamente, mas nunca deu sinal de compra. Nunca. Mesmo esta vela que está aqui, que entrou, como é óbvio, porque rompeu a vela verde e aí vamos nós, mas não foi, como é óbvio, não ganhou dinheiro aqui, perdeu. Mas a questão é, não deu sinal de entrada, não passou a moving average. É esse, nós podemos dizer assim, eu entrando aqui, o meu potencial de ganho, né? O meu potencial de ganho eram 2%. Quanto é que eu abdico? 2%. É 1 para 1. Não compensa. Literalmente não compensa. Mas, agora, neste momento começa a ficar cada vez mais próximo de nós começarmos a olhar para fazer entradas com um objetivo. Aproveitar, até se pode entrar mais baixo, não entrem logo na abertura, dê por onde der, mas até aqui, até à resistência. Esta é a resistência que não deve furar à primeira. Dificilmente o faz. Dificilmente o faz. Antes disso tem que passar a moving average a 13. Tecnicamente é isto. Fundamentalmente, não se esqueçam, a Europa e a banca, já agora vamos ver o Santander, a Europa não cai, a banca não cai só porque sim. Há gatos aqui, de certeza. Ou isto foi venda de pânico, porque acham que a banca, né, vem outra crise financeira, os bancos vão colapsar, blá blá. A grande questão é, pode haver algum gato, né? Por norma, aquilo que eu vos digo é assim: os gatos, quando forem descobertos, já o movimento de queda foi feito. Portanto, vamos ver. Mantenham a banca debaixo do olho, acho que vai ser interessante em termos de movimento. Galp fez um flash, ainda não fechou a gap,
perdemos o Golden Pocket, vem em direção aos 10,20, provavelmente a zona de suporte mais forte, provavelmente é aqui que vai começar a ter suporte, nesta zona dos 10,20. Vamos ver. Também teve um flush muito forte, ainda não temos aquela capitulação em termos de volume, né? Agora pode dar um bounce no dia a seguir e subir 3%, pode, e é isso que eu acho que vocês devem acompanhar e fazer esse ganho, mas fechar, mal vejam que atingiu a resistência, né? 10,80 ou 10,70 é uma forte resistência, é onde começa, o 10,80 é o mais forte, mas esperar daqui, 10,60 até aqui são 2%, provavelmente faz isso, depois logo vemos. Quem quer alguma segurança, espera por romper este pivô 10,98 e depois aproveita até aqui assim. Ou seja, em termos de upside, como é óbvio, é muito maior se entrarem aqui em baixo, mas ainda temos downside à vista. O downside poderá ser vir aqui, 10,20, 1,82, voltar aqui, alguma resistência, ou seja, no ponto de entrada que estamos é 1 para 1, depois rompendo esta zona vir para aqui, já começa a ser 1 para 3, se romper, acho que o mais interessante é daqui até aqui são 4% e o risco que eu tenho é 1,5%. Basicamente é isto. Para já, tendência de queda, continuo a aprofundar aqui o nosso canal. Vamos só para ficar mais certinho, continuo a aprofundar o canal descendente, está a cair desde fevereiro, parece uma tecnológica, né? Vamos ver quando é que ela para. Ela estava a começar a parar, mas não aguentou. Olhando para nós, é aquela que de certa forma aguentou, né? Fez um gap up, cuidado com os gap ups, e veio por aí abaixo. Veio para a zona de suporte, moving average, estamos à espera que haja um bounce, principalmente se amanhã for dia de bounce. Se amanhã for dia de bounce, ok. Agora, não se esqueçam, esta tem muita gente que entrou por aqui e que poderá, para se proteger, fazer lucros. Mas de resto, a tendência de subida não tem nada a apontar, apesar de ter tido uma queda forte. O mesmo acontece com os CTTs. Não furou o pivô, pode furar amanhã, pode, mas é expectável que fique aqui nesta lateralização até à apresentação de resultados. Jerónimo Martins afundou como todas as outras, limpou o pivô de sexta-feira, mas depois acabou por fazer bounce. Não diria que está bearish, não diria que está bullish, porque não rompemos nada disto. Amanhã poderá ficar sem dúvida. A Sonai é praticamente a mesma coisa, não é? Perdemos os pivôs, mas na realidade o pivô mais importante está aqui, ainda tem um bocadinho da gap em aberto, mas a parte importante é esta, voltamos para a zona de suporte. Até aos 1,06, 1,07, acho que não tem grande interesse a ficar aqui preso, né, neste sobe e desce. De resto, estarem atentos porque ela pode subir e vai ter a apresentação dos resultados. Altri e Navigator, as papeleiras, né? A Altri começou a cair, a cair, a cair, recuperou. Muitas delas fizeram martelos, não se esqueçam, martelos indica o quê? Indica potencial de inversão da tendência, né? Tínhamos aqui o martelo, caiu, tínhamos aqui o martelo, caiu, tínhamos aqui o martelo, subiu, aqui não subiu, mas nunca invalidou, aqui não subiu claramente nem aqui, mas por norma é isto que acontece. Agora, vamos ter a apresentação de resultados sexta-feira? Quinta. Eu acredito, tal qual como todas as outras que vão apresentar resultados, nomeadamente os CTTs, que ela vai ficar aqui assim nesta zona. A Navigator deve acompanhar o movimento, ou seja, ficar mais ou menos aqui assim nesta zona entre os 3,40 e os 3,20, pode chegar até aos 3,18, né? Mas aqui assim nesta zona. Amanhã vai ser importante a abertura. Se vocês virem ela abrir com um gap down sobre o suporte, esperem.
literalmente. Eu não vos estou a dizer que é uma boa jogada entrar, porque eu acho que não é uma boa jogada entrar. E porque é que não é uma boa jogada entrar? Porque nós temos que escolher o ponto em que devemos começar a investir. E o ponto de investimento não é porque ela abriu com gap down. E a gap um dia vai ser fechada, né? Esta fez um gap down no ano passado, que foi o dividendo, a 7 de dezembro, e estamos já com um trambolhão desde esse dia, de 11%, e já passaram 3 meses e não fechou, literalmente. Portanto, aquilo que eu vos digo é assim: para aproveitar bounces até à zona dos 3,31 é 1%. Esperem. Se abrir com gap down, esperem pela reação. A Bollinger Band está mais ou menos 3,22, seria uma zona mais interessante para fazer a entrada. Porque é por norma o preço, não é garantido que aconteça, mas vocês veem, por norma o preço o que é que faz? Vamos apanhar aqui uma zona de mais confusão, fica mais visível, né? Por norma aquilo que o preço faz é vai até à Bollinger Band, vai até à Bollinger Band, vai até à Bollinger Band, vai até à Bollinger, e anda assim. Por norma isto acontece. Dias bullish, ignora e está sempre a subir. Dias bearish, ignora e está sempre a cair, né? Foi o que aconteceu aqui. Dia bearish, vários dias bearish, aliás, e foi sempre a ignorar o facto de já ter tocado na Bollinger Band. Neste tipo de movimento, o ideal é esperar pela Bollinger Band. É o ideal, não quer dizer que seja garantido. Esperar para ver reações. Mota em Gil, chegámos ao Golden Pocket, chegámos à zona de suporte. Agora que já perdemos aqui a vela, que era mais importante, de certa forma furámos-la, mas fechámos dentro dela. Agora eu acho que temos que começar a olhar para ela. Eu volto a dizer, o investimento mais seguro é acima dos 1,65. Tentar adivinhar onde é que está o fundo é a parte mais difícil da bolsa, mas tendo em conta o dia extremamente negativo que aconteceu hoje, tendo em conta que esta deu um movimento brutal, e mesmo que eu tenha comprado aqui assim em baixo, vamos supor que alguém comprou aqui assim, ainda está 24%, devia ter saltado fora, o volume não aumentou assim tanto. Portanto, esperar pela estabilização, acompanhá-la a uma hora. E depois temos aquela que não mexe, que é a REN, que basicamente vai até à zona de suporte, ou seja, hoje mexeu 1 cêntimo, 2 cêntimos, mas voltou novamente para dentro do nosso zona de suporte de resistência. Amanhã vai ser importante. Será que vamos começar a fazer degraus? Ou vamos voltar aqui para os 2,57? Honestamente não sei. Ela não dá assim grandes indicações. É um martelo, o martelo é bullish, mas ela não dá muitas indicações, né? Ao tempo que ela está aqui, não sobe nem desce. Eu vou ficar bullish no dia em que começar a ver aqui sim fechos acima dos pivôs. Até lá não vale a pena. Olhando para os Estados Unidos, vamos aqui então. O Standard & Poor's está a fazer uma doji, já não está a fazer martelo, já não está a fazer movimento nenhum bullish, está a fazer só uma indecisão. A uma hora, como vocês podem ver, andamos aqui a batalhar. O Standard & Poor's, se formos para o SPX, é quase a mesma coisa, está um bocadinho mais baixo, comparando com a Moving Average. Já agora o SPY também é muito usado, é aquele que é usado com a questão das options e afins, porque é dólares mesmo, é praticamente a mesma coisa. Ou seja, tivemos a reação, agora vamos ter a estabilização. Vamos ver se consegue romper ou não a moving average. As QQs para já estão a batalhar e estão a segurar-se, e está a fazer uma bull flag, né? Ou seja, as coisas estão a ficar interessantes. Não significa que a tendência tenha mudado. Cotadas. Meta, no pre-market ela chegou aos 183, ela estava forte no pre-market, logo assim às 9h15. Não fechou a gap totalmente, foi daquelas que, porque eu vendi na sexta-feira, né, como eu expliquei na live, eu queria vender a Meta, enganei-me na AMD, mas a AMD, por exemplo, foi aquela que teve aqui mais. No entanto, vendi as duas, não entrei porque o capital não ficou disponível. Vai demorar uns dias. A reação da Meta é positiva, veio à zona de suporte, fez bounce. O mesmo acontece com a AMD. O grande problema da AMD é que, só para vocês terem ideia, né, ela está praticamente a zero. Tá? Então,
ela chegou a estar quase 5% negativa. Ahm, claro, é uma zona de suporte, pode-se entrar de olhos fechados, como diz o outro, mais ou menos, mas a partir do momento que começamos a ver tudo o resto a mexer, ahm, ela começa a ficar interessante para fazer entradas. A questão é, em termos de tendência, continua a ser de queda. Eu não me arrependi daquilo que fiz, eu só queria era ter aproveitado um pouco deste movimento, porque a realidade é essa. Quando nós vendemos uma cotada, vamos supor, ahm, no caso a AMD, já não me recordo qual foi o valor que eu vendi, mas tendo em conta que aqui temos um mínimo de 81,54, certeza foi mais ou menos acima. Mas a questão é, porque eu não vendi no mínimo, mas a questão é, quando nós fazemos uma saída, vamos supor aqui nos 82,80, comprar 4% mais barato é um ganho de 4% se ela voltar para cima, ou seja, o facto de eu ter gerido dava-me 4%. E era isso, claro, eu não apanhava os 4%, eu entrava no mínimo ou no máximo nos 80,55. A questão é, está bearish no cômputo geral? Não. Está bullish no curto prazo? Não. Nvidia tem estado a aguentar? Tem, mas voltou a furar o pivô. Voltou. Eu não puxei o gatilho, confesso, não puxei. E não puxei porquê? Porque estava tudo tão negativo que as coisas iam recuperar. Não quer dizer que amanhã não venha fechar a gap. À partida é isso que vai acontecer nos próximos dias, semanas, virmos aqui para baixo. Mesmo que o mercado esteja positivo, esta subiu muito, não corrigiu nada, né? Se nós compararmos com uma Tesla, e hoje parece que saiu uma notícia qualquer a dizer que o Elon Musk comprou ações, a grande questão é, esta corrigiu mais em termos de retracement. A Tesla já vai com uns 50%. Já agora deixem-me selecionar para ver se porque é que não está a deixar selecionar. Tá. É que está aqui. Isto está bem feito. Ou seja, temos o retracement de 50%, enquanto na Nvidia não temos nada disso. Na Nvidia devemos estar nos 20 e poucos. Fizemos aqui os 38% antes, mas não se esqueçam, conta na mesma com 23 e agora estamos mais ou menos na tal zona que ainda nem sequer chegámos aos 23. A grande questão é, esta tem um potencial downside maior, mas eu continuo a olhar aqui para cima, eu sou honesto, olho para lá que eu continuo a olhar. As financeiras estão a fazer o mesmo que todo o resto da banca. Eu acho que isto está a ser tudo tão manipulado, como é que eu hei de explicar? Há muita gente que tem experiência no mercado e que basicamente ignora tudo que é notícia. Eles ignoram. Eles já sabem, ok, o sistema financeiro está em crise. O que é que vamos fazer? Vamos ficar atentos, porque quando começar a dar sinais, não é, para os day traders, quando começar a dar sinais que as coisas estão bullish, nós entramos. A 15 minutos, esta não deu sinal. Esta não deu dinheiro nenhum a ganhar a ninguém. Porquê? Porque ela veio à zona de suporte, mas uma vela levou-nos lá, uma vela tirou-nos lá e o resto do dia não está a fazer nada. Pelo contrário, resistência, resistência. A firm é a mesma história. Pontos são diferentes? São. Neste momento está a fazer suporte, né? Mas é a mesma história. O movimento tem sido brusco e não está a dar dinheiro a ganhar muita gente. O mesmo acontece aqui com a Upstart. Uma que mexeu e mexeu bem. Palantir. A abertura está aqui, abriu negativa, foi até à zona da resistência, veio para baixo, abriu, começou a romper, rompeu o pivô e não parou mais, literalmente. Agora, está a aliviar um pouco? Está bearish? Não. Pelo contrário, está bullish, está a respeitar a moving average, que é aquilo que queremos, não é? Está a respeitar, mas devem manter para o dia a seguir. Estão a arriscar a que venha aqui para baixo. Porquê? Porque a tendência a longo prazo continua a ser a mesma. Aliás, eu já não sei quem é que comentou a dizer que o vídeo de ontem, basicamente, eu só queria ver, era o comentário. Será que foi aqui? Foi. A Palantir, risco de colapso. Eu não me recordo ter falado num risco de
colapso. Eu nunca falo em riscos de colapso quando temos 3 dias de quedas consecutivos, né? 3 dias de quedas, existe um risco de colapso? Não, ela caiu mais, mas eu nunca disse risco de colapso. A questão é, a zona de suporte 6,87 e os 7,17. Foi onde foi, basicamente. Isto é uma reação positiva? É extremamente bullish, sem dúvida. Comparando os últimos 2 dias. Comparando isto tudo, não. Agora, vamos ver, porque ela subiu, até chegou a estar a subir 9%, vai até aqui à zona de resistência relevante. Vamos ver, o mesmo aconteceu com a QuantumScape, apesar de não ter um movimento de 10%, né? Mas acabou por vir cá abaixo, voltar para cima. Tesla a fazer o mesmo, voltou para a resistência. A Apple, extremamente importante o movimento da Apple. Ela continua a fazer máximos mais baixos, mas isto é um bullish engulfing. Se fechar assim, e é expectável que feche assim, eu acredito que nós vamos fechar em alta, acredito mesmo. E porquê? Porque amanhã depois é um dia de correção, ou as coisas afundam ou as coisas sobem mais. Então vai haver muita gente a posicionar-se e é mais rentável neste momento posicionarem-se para o upside do que para o downside. Google é praticamente a mesma coisa. A tendência da Google continua a ser de quedas, fez um gap down, caiu ligeiramente, voltou cá para cima, bateu no moving average. Microsoft, os setups estão-se a preparar para curto prazo, mas estão a ficar preparados. A Amazon, a mesma coisa, já agora uma notícia interessante que afeta ou não a Rivian. A Rivian está aqui a 4%, a fazer underperformance às restantes do setor. Mas a notícia que saiu tanto se pode levar como bullish como bearish, tem os dois lados da moeda. Eles supostamente foi uma notícia que saiu em que eles contactaram a Amazon para romper o contrato de exclusividade da venda das 100 mil furgões, dos 100 mil furgões até 2030, ou seja, nos próximos 7 anos, que é para poderem vender fazer furgões para outros clientes. Não sei se isso é verdade. Aquilo que me interessa é isto. Mesmo que isso fosse verdade, ou que seja verdade, aquilo que me interessa é isto. A Rivian não disse que estava com problemas de produção no canal de abastecimento, que o guidance era de fazer 50 mil veículos, apesar de os analistas dizerem que ela vai produzir 60 mil. Onde é que está a capacidade produtiva para produzir mais veículos, mais furgões? Eu não sei se isso é relevante ou não. Aquilo que eu sei é trambolhão brutal. Fazer um posicionamento aqui não tem nada de errado, sabendo que, atenção, ela pode vir aqui. Isto é um colapso na Rivian? Não, o colapso já foi feito. O colapso foi para quem comprou na altura da IPO, né? Em que basicamente apanhou esta subida louca e a partir daí ela nunca mais subiu. Vamos ter esta semana, salvo a apresentação dos resultados da XPEV, sexta-feira. Elas estão todas iguais, NIOS. Aquela que tem estado melhor hoje até foi a Li Auto, não sei porquê. Eu li qualquer coisa que a Li Auto tinha dito que ia começar a fazer swap stations, tal como a NIO, não sei se isso é uma boa opção ou não. A Ford é extremamente negativa, a recuperação que fez é brutal, é extremamente bullish. Fiquem atentos, vai haver muitas ações que vão mexer. Micron está a contrariar o setor das semicondutores, não sei porquê. Enphase também teve a recuperar qualquer coisinha, mas está a fazer uma doji também. Em termos de banca, já agora, porque eu confesso, eu olhei para a banca, eu olhei assim para esta zona, eu até desenhei isto, dizer assim, ok, nós vamos abrir mais ou menos aqui, onde é que ela pode fazer bounce? Golden Pocket, ok, depois cá olhar, e ela até veio cá, e eu fiquei assim, caramba, olha que era de entrar 27,90, mas onde é que eu ponho o ponto de saída? Tem que ser aqui. Dava-me que $1,50. $1,50, se eu fosse comprar 3 mil, dava-me 200 e poucos
dólares, tirando as comissões eu ganhava 150. Era garantido? Não, mas é papel químico do dia anterior. Vamos ver, a banca vai ter boas oportunidades. Porquê? Porque a maior parte dos bancos continua, né, a banca continua sólida, supostamente. Supostamente, a exposição Banks of Americas, Wells Fargos e afins às obrigações não é assim tão relevante. Eu não sei se foi o Bank of America, foi o JP Morgan, que tem 40 bilhões de perdas não realizadas, é o mesmo que eu, não é? Que tenho portfólio negativo há mais de um ano, basicamente eu tenho perdas não realizadas. No fundo, eu posso continuar a dizer, eu comprei 100 ações, 100 ações da Tesla, estou a perder 30%, eu continuo com as 100 ações da Tesla. Eu comprei um carro, 50 mil, agora vale 40, mas eu não vou dizer que ele vale 40, eu simplesmente digo, eu comprei um carro. Na ótica ele continua a valer 50. Na realidade, não. Apesar que carros é diferente por causa da amortização. Mas o Wells Fargo fechou a Gap, não fechou na sexta-feira, já veio fechar a Gap. Não sei se há mais gaps ou não, essa parte não é relevante. A parte relevante é esta. Se ela vier aos 37, ela fica extremamente, para além de extremamente bearish, não é? Mas ela fica extremamente dada para um bounce. Neste momento o RSI está nos 21, significa o quê? Não está extremamente baixo. Extremamente baixo é 14, 10, mas nessas nós não queremos mexer. Nós queremos mexer é quando ela começar a inverter, ficar atentos. Porque neste momento nem a moving average a uma hora está a ser problema. A realidade é esta, né? Temos aqui na sexta-feira, ok, mas neste momento não está a ser problema nenhum, ela simplesmente não quer subir. Isto acontece com várias, né? Já que estávamos a falar da Rivian, a Rivian está com a mesma coisa, ela ainda não deu um sinal de entrada. Podíamos ter arriscado aqui nos 14, podíamos, mas o upside até aqui era 1%, valia a pena? Não. Vale a pena quando ela começar a romper a tendência. E é isto que vocês têm que estar atentos. É isto que vocês têm que procurar nas vossas cotadas europeias, seja na Volkswagen, seja na Total, seja no que quiserem. Tendência de queda, vou entrar quando ela der sinal que inverteu a tendência. Quando é que ela dá sinal? Quando ela romper pivôs, suporte, e agora eu vou entrar aqui acima. Eu não entro aqui, eu entro quando rompe, suporte e vai ela. Vai haver casos, tal qual como aqui, que rompe e não há suporte nenhum. A realidade é, entram e fazem gestão. Entram e fazem gestão. E a gestão é até à resistência, seja aqui ou seja aqui. Mas tem que fazer venda de uma pequena parte. De resto, bons negócios a todos e até amanhã.